Vai, Eren! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Façam o sinal do Mano Joe. Esse é o sinal da paz. A paz que o Eren não quer. Bom, vamos para mais uma análise. Shingeki no Kyojin 123, que chegou detonando. Antes eu vi uma análise da Gabi Xavier, que foi a primeira que eu vi que saiu. E aconselho que vocês também vejam, é muito boa. Ela fez umas análises muito boas sobre, tipo, o Eren sempre ter sido desse jeito e tudo mais. Eu gostei bastante no vídeo dela. Beleza, começamos o capítulo. A Mikasa vai começar a falar, né, um mini flashback assim, quando pela primeira vez os Eldianos de Parages, né, alguns deles, os exploradores lá, vão para Marley, vão descobrir um pouquinho mais sobre o mundo afora de Parages, como o mundo é vasto. A Mikasa, ela começa com um diálogo, todos disseram que o Eren tinha mudado, todo mundo tá comentando, não, mas o Eren mudou, ele não era assim e tal. Ela pensa, mas talvez tenha um erro no que a gente tá pensando, né? Será que a gente não queria enxergar que o Eren, ele já era assim desde o começo? Que é a verdade, o Eren sempre foi assim desde o começo e só eles não repararam. Talvez porque eles não quisessem enxergar? Não sei, né? É como se... É aquela coisa, tem muito disso em... Muitas vezes, vamos dar um exemplo. Quando você gosta muito de uma pessoa, às vezes aquela pessoa ou ela é muito chata com você, ou ela não lida muito bem com você, ela não gosta de você claramente, só que você gosta tanto dessa pessoa que você cria uma imagem como se aquela pessoa fosse uma pessoa perfeita, ou a pessoa fosse desse tipo, ou fosse daquele jeito. Então você na sua mente criou uma imagem daquela pessoa como ela era, que na verdade ela não é desse jeito. E você sempre acreditou naquilo. Isso acontece muito na vida real, assim, já aconteceu muitas vezes comigo mesmo. E eu acredito que é a mesma coisa que o Armin, que todo mundo quis enxergar que o Eren não era daquele jeito, mas o Eren era. Era aquele personagem que a gente vai descobrir os planos mais pra frente, né? Com isso a gente vai vendo ali a interação deles, eles vão vendo como é as muralhas, eles não podem falar, tipo, nossa, além das muralhas, algumas coisas desse tipo, pra não dar a entender pro povo marleniano que eles são os Eldianos de Parades. Eles estão ali para conhecer um pouquinho mais do mundo afora, eles conhecem o sorvete, conhecem umas paradinhas, né? E aí tá todo mundo animado porque, tipo, nossa, vamos começar a nossa exploração no mundo afora, vamos ver como é que é. Tanto que eles veem um carro e, tipo, o que é aquilo, mano? Tipo, eles não sabem o que é um carro. Entre isso, vai sempre os comentários da Mikasa, dela tentando enxergar onde que ela não viu que o Eren era daquele jeito, que ele ia chegar naquele tipo de decisão, que ele sempre foi daquele jeito, que na verdade ele nunca tinha mudado. E aí ela vai sempre nesses comentários, enquanto o Eren sempre pensativo no capítulo, meio avoado, sabe? Meio fora de si, assim, tipo... Ai, eu estou cheio de memórias. E aí esse monte de coisa, e o Armin nem nota tanto, a Mikasa que fica mais de olho no Eren, e o Armin, tipo, ele tá muito, tipo, cara, nós chegamos, aqui é o outro lado do oceano, tem uma par de coisa, tal. Tá muito feliz por causa disso, e o Armin sempre prezando mais pela paz do que pela própria sobrevivência, vamos falar assim, né? A gente vê ali o Levi sendo zoado, porque tem uma... o cara acha que ele é uma criancinha, tipo... E aí o Levi, tipo, fica... Oh, meu Deus do céu, não acredito que eu tô passando por isso aqui. E aí essas coisas acontecem, eles estão totalmente fora ali do ambiente. A Mikasa experimenta o sorvete, gosta muito, dá pro Eren. O Eren falou, eu lembro que o sorvete era, né? O pessoal eldiano da época do meu pai, das memórias do meu pai, não podia tomar o sorvete. Triste, né? Eles são escravos. Eles são escravos ali dos marlenianos, né? Assim como os eldianos também fizeram coisas ruins, os marlenianos só devolvem na mesma moeda. E sempre o Eren com um olhar longe, tipo, ele tá sozinho de todo mundo, ele não tá no mesmo lugar. Isso mostra muito a personalidade dele, menos ativa,
mais parecida com o Eren que depois que ele cresce, né? Porque antes ele falava muito, tipo, vou detonar os titãs, parecia ter um Naruto, né? E agora, tipo, ele fica muito pensativo. A todo momento, o que me dá a entender que o Eren sempre esteve pensando, mano, qual decisão que eu tenho que tomar? Ele viu as memórias, então ele, desde ali ele já tá raciocinando o que eu tenho que fazer, qual será a melhor coisa pra fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que ele tá pensando muito no que ele faria. E eu acho que ele chega na resposta num link que ele vai ter uma conversa com a Mikasa mais pra frente. Ali a gente vê que um maluquinho que parece tipo um rabino, o Aladdin, parece um Aladdin, né? A roupinha do Aladdin, mais ou menos. Os negocinhos na cabeça aqui, assim, né? E aí a gente vê que ele rouba ali a carteira da Sasha, acho que aparentemente da Sasha. E o Levi pega ele e fala assim, ó, essa carteira não é sua, o povo marleniano já se junta e fala, você merece uma punição, vamos arrancar sua mão. Tipo, os caras são totalmente extremos, cara. Tipo, tem que ser um negócio assim, mano, ele tem que ser super punido por ter roubado uma carteira. Tudo bem, ele fez uma coisa que estava errada, mas ele é de um povo imigrante, claramente ele é de um povo imigrante ali que entrou ali no território deles, roubou talvez por precisar de comida, alguma coisa desse tipo. E só que os caras, eles são muito severos, eles juntam todo, o Levi protege ele, fala assim, não, essa carteira ele é irmão da Sasha aqui, nossa irmã aqui e tal. Os caras não acreditam muito, mas eles saem correndo, levam o moleque, beleza, e o moleque ainda rouba o Levi de novo. Levi, não acredito que tu foi roubado, parça. Dá não? E beleza. Passado ali, né, eles estão ali, né, a gente vê que como o povo marleniano é. E eles são terríveis, né, eles... Qualquer coisinha de errado, os caras, eles querem, tipo... E principalmente não sendo um marleniano, tem que ser subjugado, tem que morrer, tem que se ferrar muito. Isso você vê bem a imagem do que eles fazem com o povo de Parádias, né? O Eren fica reparando ali no menininho e a gente pode ver sempre pensativo, tipo... Caramba, meu, o menino roubou, mas o que será que o Eren tava pensando ali? O que eu penso é que... Eu penso que o Eren tava imaginando, tipo... O menino quase perdeu, vamos falar assim, a sua liberdade por ele ser um imigrante. Primeiramente é por ele ser um imigrante, por ter roubado. Claro, ele cometeu um erro, mas ele perderia a sua liberdade, perderia a sua mão por uma coisa, entre aspas, besta. É igual roubar uma maçã, mais ou menos. Nem tanto, é uma carteira, mas vocês entenderam o ponto de vista, né? E aí a gente vê a conversa com os Azumabito, aquele pessoal do olhinho tipo chinês lá. E aí, né, os exames de sangue evoluíram, então em todos os países que alguns refugiados, cara que fugiram do confinamento de Marley, foram para outros países, fica mais complicado de eldianos viverem lá escondidos, né? Antigamente todos viam os eldianos como nobres por causa do poder, do sangue de Ymir, mas depois eles começaram a querer varrer o povo de Ymir porque seria um perigo acontecer a mesma coisa que os eldianos fizeram no passado. Então essa é a realidade, o Armin pensa ali, tipo, nossa, o caminho para a paz, se não tiver esse caminho, a gente vai ter que fazer tudo de acordo com o plano do Zeke. E a... Putz, qual é o nome daquela mulher? A mulher lá que não tem mais um olho lá. Esqueci o nome dela, gente. A nova líder dos exploradores lá e tal. Aí ela pega e ela fala, é pra isso que esse tipo de futuro seja evitado, né? E pedir ajuda para a Associação de Proteção aos Eldianos, para ver o que eles podem falar na Assembleia, no Fórum Internacional. Que esse fórum é tipo... Basicamente como se fosse aqueles negócios você junta todos os países e aí eles discutem algumas coisas pro mundo e tal. E aí para ajudar os eldianos que estão lá. E eles falam que essa daí pode ser uma alternativa de poder... que ajude o povo de Parádias e que acabe com toda essa guerra. E aí a mulher dos Azumabito, ela fala, tá tudo bem, vocês têm esse plano, a gente tá esperando que as nações entendam, o que é totalmente, tipo, meio impossível, né? Então, ela acha que pode acontecer, ela pergunta pra coisa. A coisa pergunta, ó, a mulher lá dos exploradores, a chefona lá, que eu já esqueci o nome, ela acha que vai ser difícil, mas eles podem dar o melhor deles e quem sabe conseguir isso daí.
E aí o Eren sumiu. O Eren não estava ali, né, escutando essa conversa, até porque não interessa tanto pra ele. Ele acredita fielmente que aquilo não funcionaria. Acho que na cabeça dele ele já sabe disso, ou ele viu por causa das memórias, que vê o futuro. E o Eren tá ali chorando. Ele tá chorando, olhando pra onde tá o pessoal daqueles imigrantes, onde tava aquele menininho, pessoal, aquele povo. Tava ali, que não são eldianos, mas que foram meio que privados da própria liberdade também, né, de congregar com outras pessoas, simplesmente por serem imigrantes. Em casa dá uma bronquinha nele, ela não percebe que ele tava chorando, ele limpa o rosto, olha pros menininhos ali, aí ele olha pro menino e ele lembra, por que ele tava chorando? Porque ele lembra muito do que eles viveram quando eles perderam as casas deles, e aí eles são os refugiados de guerra, né? Esses meninos, esses migrantes são refugiados de guerra. E, tipo, um dia a felicidade deles, de todos eles, acabou. E toda a liberdade dele que foi tomada, assim como aqueles que estavam ali, foi tomada também por causa da guerra. E aí é onde eu quero chegar, gente. O ponto onde eu quero chegar. O Eren pergunta pra Mikasa. Essa pergunta é muito importante. Por que você se preocupa tanto comigo? É porque eu te salvei quando era criança ou por ser família? E aí Nossa! Putz, por que ela fez essa burrada, velho? Dá pra entender, mas tipo, eu acho que era um momento essencial pra ela dar um beijão no Eren e falar, porque eu te amo. Mas, e aí ele pergunta isso, né, se era por ser família ou por ser criança. O que eu sou pra você? Ela fica toda... você é família. Gente, talvez essa resposta mudasse tudo. Se ela pegasse e falasse, eu te amo. Meu, todo mundo sabe que um homem pode ser muito bem cativado por uma mulher. Talvez não o Eren, mas talvez pudesse ter mudado realmente alguma coisa. E a Mikasa, ela fica pensando por quê? Por que será? Se eu mudasse aquilo, se eu não tivesse dito aquilo, será que teria mudado o rumo do que aconteceu? E a gente nunca vai saber, porque isso não aconteceu. Acho que era o ponto essencial para ela fazer e eu acho que mudaria sim. Eu acredito que mudaria no coração do Eren, talvez ele se sentiria, tipo... Sei lá, ele sentiria alguma coisa diferente. Não que ele ia se sentir apaixonado pela Mikasa, mas ele se sentiria diferente do que ter falado família. Família quis dizer proteção. E aí, proteger a família, proteger Parades, é uma pergunta que linka direto com o final do capítulo, no meu ponto de vista. E aí, aparece o carinha lá, todo mundo vai lá, curte e dá umas bebidas lá junto com os malucos. Os caras bebem pra caramba e aí a gente vai pro fórum internacional. E aí o cara tá lá protegendo, tá protegendo quem? Ele não tá protegendo os Eldianos de Parades, eles são demônios da ilha. Dane-se os demônios de Parades, ou seja, é só os Eldianos que estão ali dentro do povo de Marley ali, que são maltratados e tudo mais. Agora os demônios da ilha pode matar, pode matar. Então, tipo, ali o Eren aparentemente perdeu a esperança e desde aquele dia ele desapareceu completamente de nós, a Mikasa fala, né? Então, tipo, a última chance, vamos falar, né? Já era. E aí ele escreve a carta lá pra eles, confiaria no plano do Zeke, que na verdade era o plano só do Eren. E ela pergunta se foi a melhor decisão, essas coisas, se ela tivesse escolhido um caminho diferente. E aí, meus queridos, que gigante, velho. Todos os titãs colossais aqui do lado e o Eren maior que eles. Maior que eles. Eu fico imaginando como que venceriam, mesmo com uma guerra, um bagulho enorme como o Eren se tornou. São todos colossais e tal, gigantesco. E aí, tipo, o Armin pensa, não, nós vencemos, né? Ele ativou pra proteger a gente. Só que eles acham assim, o Armin fala, não, ele tá do nosso lado, é óbvio e tal. Só que, tipo, ele liberou muito mais titãs colossais, mais do que o necessário ali. Então, eles já entenderam que o Eren quer detonar geral, quer acabar com todo mundo. Todo mundo! Vai detonar! Vai! E aí, depois eu explico porque eu tô empolgado. E aí,
Aí beleza, eles meio que param assim no lugar onde fica Ymir, sabe? Os caminhos se interligam, né? Porque o Eren começa a falar com todo mundo, para todos os súditos de Ymir. E aí pela cabeça de cada um dos Eldianos ele vai falando. E essa frase eu quero ler assim porque ficou muito impactante pra mim, né? O meu nome é Eren. Eu estou usando o poder do Titã Fundador para falar com todos vocês, súditos de Ymir. O endurecimento de todas as muralhas foi desfeito, e todos os titãs, adormecidos, nelas começaram a marchar. O meu objetivo é proteger o povo de Parades, onde eu nasci e cresci. Ou seja, aquela resposta que a Mikasa provavelmente pode ter dado para ele, pode ter significado muito isso. Ele proteger a todos que ele ama. Por isso que ele não gostou quando o Zeke... claramente ele não gostou quando o Zeke ativa o grito e acaba transformando muitos Eldianos em titãs anormais lá, os titãs muito loucos lá. Porque ele queria proteger todos de Parades, né? E aí, só que o que acontece? Ele fala que quer proteger todos de Parades, mas o mundo inteiro quer ir contra o povo de Parades. Porque o ódio cresceu tanto que ele jamais vai acabar. Literalmente, parando pra pensar, o ódio um dia vai acabar contra o povo eldiano? Não vai. O povo eldiano vai acabar com ódio, porque é ódio que gera ódio e não tem é um caminho sem volta. Dificilmente você tem paz. Mesmo que uma pessoa possa fazer alguma coisa, ou 100 pessoas, nunca vai ser na sua totalidade, né? A gente pode ver pelo Flock. Tipo, o Flock é um cara que apareceu mais novo ali e já quer acabar com todo mundo. Dificilmente você mudaria a opinião desse cara, que provavelmente tem outros que pensam como ele. E aí, o povo tem tanto ódio pelo povo de Parades que quer acabar com eles, mas ele rejeita esse desejo deles. Então, os titãs da muralha vão pulverizar todo mundo que tiver além da ilha, esmagando todo mundo, e toda a vida vai ser exterminada. Esse é o desejo do Eren. Era óbvio, gente, era óbvio. Não tem como falar isso, que não era óbvio. Porém, havia outro caminho? Não havia outro caminho. Não tem caminho pra nada. Shingeki mostra muito a realidade nossa do mundo, como se cada um preza pelo seu bem-estar acima do outro. E o povo marleniano preza muito pelo bem-estar deles do que ser subjugado de novo pelos eldianos. Só que os eldianos também não aguentam mais ser subjugados. E é uma guerra de poder, e quem tiver mais poder aparentemente vai ganhar. Aparentemente é o Eren. Isso mostra muito que o final talvez seja, tipo, bem diferente. O que me empolga muito, por quê? Porque o Eren, a essência dele não foi tirada. Se ele é assim desde o começo, ele continua sendo assim. Tipo, ele não vai mudar por um discurso, um motivador ou alguma coisa assim. Tipo, que a gente vê muito em Shonen. Tipo, Naruto, quando o vilão, tipo, o Pain, muda um pouquinho a opinião dele. É legal, não tô falando que é legal, mas é legal que isso aconteça. Só que é legal quando isso... a essência do Eren era aquela e ele... Mano, ele seguiu o caminho que ele achou que ele tinha que seguir. É a essência dele, ele é daquele jeito. Claro que eu tinha que lembrar que assim... que eu esqueci até de comentar no vídeo. Claro que devemos comentar que a gente sempre tem que buscar a paz e o melhor caminho, mas... a realidade, infelizmente, nem sempre é tão favorável para isso. Ninguém, no final das contas, quer a paz de verdade. Todo mundo só quer o seu interesse próprio. E às vezes a paz custa dinheiro. Então, é só um comentário que a gente tem que sempre fazer a nossa parte, sempre procurar ser gentil com as pessoas, ajudar todo mundo. Mas a realidade, infelizmente, é bem diferente. É bem diferente. Só esse comentário aí que eu tava editando aqui, eu resolvi fazer, beleza? Valeu. E se revelou aí, então por isso que eu fiquei muito animado, porque é um final diferente do que eu esperava. Quando eu comecei a ver Shingeki, eu achei, poxa, depois que aparece o povo marleniano, eu falei, poxa, o Eren vai entender que o povo marleniano também não é totalmente culpado pelos erros do seu passado. Mas muitos desses erros estão já no presente também. E só que nem todo mundo é culpado por isso.
A sociedade criou eles daquela forma, né? A sociedade ali deles, junto com os acontecimentos, também criaram eles para aquilo. Tanto que a gente vê o povo julgando aquele menininho que roubou lá. Então eu fiquei bem animado porque, tipo, ele seguiu fiel à essência do personagem. E incrível, incrível. Comentem aí o que vocês acharam, aí finaliza o capítulo. Comentem o que vocês acharam desse capítulo. Vocês acham que tinha outra solução? Você acha que o Armin, com o seu jeito de dar paz, poderia mudar alguma coisa? Uma andorinha só não faz verão, gente. Não tem como vencer quando a maioria é frisada pelo ódio. Dificilmente os planos do Armin dariam certo. Ele acabaria morrendo acreditando naqueles planos. O Eren vai morrer acreditando também nos planos dele. Ou seja, a guerra é um lugar que não leva as pessoas a lugar nenhum. Literalmente isso. Sempre vai ter perdas e nunca vai se ganhar. Sempre vai se perder numa guerra. E o Eren já escolheu perder. Né? Ele já escolheu perder porque muitas pessoas já morreram. Muitas pessoas foram sacrificadas por causa desse objetivo. O que ele quer é como se fosse criar um mundo novo. Muita gente curtiu. Eu curti pra caramba. Não dele criar um mundo novo, tipo, exterminar todo mundo, até os inocentes. Mas da essência mesmo do personagem, seguir com o que ele pensa até o final. Comentem aí o que vocês acharam, beleza? Essa foi a análise do Mano Joe, ficou um pouquinho longa, mas espero que vocês tenham curtido. Galera, tamo junto, valeu!